Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia nesse domingo, esta manhã, nossa Escola Bíblica Dominical, a quarta lição do nosso trimestre, segundo trimestre de 2020, e hoje estaremos, dia 26 de abril, estaremos falando sobre buscando conhecer os caminhos do Senhor, fundamentado no Salmo de número 25. Nós vamos fazer uma oração nesta manhã, e logo a seguir cantar o hino da harpa cristã 147, onde estaremos louvando o Senhor e depois meditando na bondosa palavra do Senhor nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma manhã de domingo na tua casa, em tua presença, neste altar, e poder deste lugar que tu escolheu e santificou, ó Deus, para abençoar vidas, para ouvir orações que se fazem nesta casa. Deus, desta casa, deste lugar, nesta manhã, poder transmitir a tua palavra, Senhor, a tua bondosa palavra, que edifica, que exorta, consola, a tua palavra, Senhor, que transforma, que converte-nos, ó Pai querido, ao bom caminho, meu Senhor, que nos tira das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Nesta manhã, que esta palavra chegue, Senhor querido, aos ouvidos, ó Deus querido, como alento aos corações, ó Deus, como conforto para cada lar, para cada família que está vivenciando momentos, ó Pai querido, de luto, de sofrimento, momentos, ó Pai querido, de tanta angústia, de tanta preocupação. Meu Senhor, ajuda-nos, Senhor, nesta manhã, com a tua bondosa palavra. Senhor, e tantos quantos essa palavra alcançar, Senhor querido, meu Senhor, nós queremos te agradecer por essas vidas e te pedimos então que tu nos abençoe, que tu receba o nosso louvor e que tu nos dê uma manhã graciosa na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E no 147 da harpa cristã, servir a Jesus, de Manuel Augusto das Neves. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Deixa tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor.
Glória a Jesus. Meus irmãos, nesta manhã, como já falamos, o texto de referência da nossa lição será o Salmo 25. O tema da nossa lição nesta manhã é buscando conhecer os caminhos do Senhor. E o texto de referência, Salmo 25, o comentarista, por ausência de espaço, ele pôs apenas alguns versos, que são os versos 1, 2, 5, 12, 13, 14 e 15. Então diz assim o texto de referência, a palavra do Senhor, no Salmo 25, verso 1. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és, ó Deus, da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Esta é a referência, o texto de referência que nos foi sugerido para esta manhã, para esta lição. O salmista destacou o verso de número 4, que não está no texto de referência, do Salmo 25, para formalizá-lo como texto áureo. Ele diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. E ele também teve a ideia de colocar como verdade a ser aplicada para nós nesta manhã a seguinte palavra: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Muito bem, a parte da lição na página de número 17 da revista começa então a falar sobre este salmo com os seus 22 versos, Salmo 25, com os seus 22 versos. E, segundo a introdução do nosso comentarista, diz assim: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, que a ideia central é um pedido de socorro e perdão, mas ele diz que, ele nos alerta, melhor dizendo, que expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Então, olha que interessante. Ele não expressa somente um pedido de socorro e perdão, mas também expressa o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda, ou seja, já conhece, quer conhecer mais ainda, semelhante ao que Oséias, profeta, falou para um povo que já conhecia o Senhor, e ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias 4:6. Então ele diz: conhecer mais ainda os caminhos do Senhor é viver de acordo com os padrões de Deus. Tudo que nós precisamos nesta manhã. Na verdade, se nós dividíssemos esse Salmo 25 em sessões, nós o dividiríamos em 4 sessões, e ficaria então assim, olha, versos 1 a 7, primeira sessão, uma oração de proteção fundamentada na confiança, quando ele diz assim: a ti, Senhor, a ti, quer dizer, a nenhum mais outro, mas somente a Deus, somente ao Senhor ele elevaria a sua alma, ou seja, ele indicaria, ele ordenaria a sua alma aos cuidados somente do Senhor. Então, primeira sessão seria essa, de 1 a 7, se você ler os versos de 1 a 7, uma oração de proteção fundamentada nessa confiança de somente ao Senhor dedicar a nossa alma, a nossa vida, o nosso ser. Nos versos 8 a 10, teremos a segunda sessão, que seria uma meditação sobre o caráter de Deus. Esses versos 8, 9 e 10, ele nos mostra que Deus é bom e reto. Então, essa segunda sessão, uma meditação sobre o caráter de Deus. Já pararam para pensar? Ele mede então o esforço, ele não mede o esforço de levar a alma dele somente ao Senhor.
todo o seu ser entregue ao Senhor. E logo a seguir ele sabe que ele está meditando na bondade e retidão de Deus. Agora os versos 11 a 14 seria a terceira sessão, uma meditação sobre o relacionamento do homem com Deus, quando ele fala sobre intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Então essa meditação sobre o nosso relacionamento, nós já falamos isso na terceira lição, no Salmo 23, domingo passado. Mas é imprescindível lembrarmos que uma meditação sobre o nosso relacionamento, homem com Deus, a intimidade com Deus que precisamos adquirir. E essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele disse assim: eu já não chamo mais de servo, mas de irmãos. Quer dizer, uma intimidade diferenciada. E a última sessão seria os versos 11 a 22, que é uma oração de livramento, quando ele diz assim: volta-te para mim. Uma oração de livramento, que todos nós precisamos. Então, partindo desse princípio, da introdução da revista, da lição, e se nós dividíssemos assim em sessão para alcançar todo o Salmo 25, então nós começaremos na parte 1 da lição, página 18, seguindo a ideia do nosso comentarista, pastor Adriel. Então, nesta parte da lição, na página 18, a parte 1, observaremos a oração de Davi e suas duas fundamentais petições, que é orientação e perdão. Então, os três primeiros tópicos da primeira parte, nós então estaremos observando nessa primeira parte a oração de Davi e as duas fundamentais petições que ele faz nesta oração, que é orientação e perdão. Muito bem, então, ainda na página, na página 17, falei 18, né? Página 17, então a oração de Davi, vamos parar para analisar a oração de Davi. Davi se rende ao Senhor, como nós falamos inicialmente na primeira sessão do Salmo, quando ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Quer dizer, uma rendição total. Não tem mais a quem confiar, não tem à direita, não tem à esquerda, não tem homens a quem ele possa confiar. Quase que ele usando o termo, claro que foi posterior a ele, mas o termo que nós conhecemos de Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, tinha mais credibilidade os israelitas no tempo de Jeremias, acreditando mais na força do exército do amigo do que na própria força do Senhor. Davi, então, ele sabe que ele não pode confiar em ninguém. Literalmente, ele não estava mais confiando em ninguém no seu ciclo de amizade. Então ele diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Uma rendição total àquele que pode todas as coisas. Então Davi se rende ao Senhor pedindo, essa é a oração. Aí ele começa então nos versos que agora citaremos, apenas citaremos a pontuação dos versos. Aí ele começa então, por exemplo, no verso 2: não me deixes confundido. Não me deixes confundido. Nós não faremos comentário agora, porque 1.2 da nossa lição, nós falaremos sobre isso. Então, não me deixes confundido. Aí, no verso de número 4, faze-me saber os teus caminhos. Verso de número 6, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. É uma rendição na oração. Ele está orando, está de joelho. Ele está rendendo-se ao Senhor, aos cuidados do Senhor, a alma entregue nas mãos do Senhor, assim como nós deveríamos fazer quando nós nos entregamos, como o apóstolo Paulo já usou uma expressão mais da dispensação da graça. Paulo, ele disse que nós deveríamos crucificar, Romanos capítulo 6, versículo 6, crucificar a nossa vida com Cristo, todos os dias. Então essa rendição que Davi está falando, ele está numa dispensação diferenciada, uma dispensação de lei. Então agora não, nós estamos na dispensação da graça. A rendição então vai à cruz do Calvário. Nós nos rendemos ao Senhor, crucificando a nossa carne, os nossos desejos, todos os dias com Cristo. E Davi está falando assim, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, verso 18, olha para a minha aflição, ainda verso 18,
olha para os meus inimigos. Ainda o verso 18 eu disse que ele não estava confiando, e o verso 20, guarda a minha alma. Quer dizer, oração por livramento, como nós falamos na última sessão do Salmo, seria guarda, uma oração de livramento, guarda a minha alma. Então Davi, segundo observamos, ele mantinha uma vida de oração fundamentada no seu anseio de conhecer os caminhos do Senhor. Observa, a vida de oração de Davi era fundamentada num desejo profundo, anseio, um desejo profundo, em conhecer os caminhos do Senhor. E nessa oração que nós observamos agora, nesses versos, estou falando do tópico 1.1, embora seja diferenciado um pouquinho do conteúdo da lição, mas é o que está inserido ali nas entrelinhas, tá? Então, dentro desse anseio de conhecer profundamente os caminhos do Senhor, aí nós então veremos quais foram as duas principais, ou seja, as duas fundamentais petições que Davi fez. Ele fez essas petições aqui, ó: não me deixe confundido, faz-me saber os seus caminhos, lembra do Senhor das tuas misericórdias. Todas essas petições estão inclusas na sua oração, nas suas 4 sessões do Salmo 25, como nós lemos aqui e já mencionamos. Mas 2 delas são fundamentais e ficaram inseridas aqui, destacadas pelo nosso comentarista pastor Adriel, para que nós pudéssemos entender melhor e também firmar as nossas orações sobre essa fundamentação de petição, porque tudo o que é importante diante, de um magistrado é a petição. A petição é fundamental. Se uma petição ao advogado pode ser bom, e lá está o juiz, mas a petição dele for ruim, aí é como diz a palavra: pedis, mas não recebeste, que pedis mal. Se a petição for ruim, não tem como Deus atender. Mas se a petição for boa, aí Deus não resiste, como o caso de Salomão em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, e o 8, aí a sequência, então capítulo 6, 7 e 8, quando Salomão estava precisando, orando, estava até sonhando com tudo aquilo que ia acontecer, a inauguração do templo, e Deus então resolve conversar com Salomão e diz assim: o que é que você precisa? Você pode pedir alguma coisa. Aí ele não pede dinheiro, ele não pede tesouro, não pede amizade, pede nada. Ele diz assim: Senhor, eu quero ter sabedoria para governar o teu povo. Uma petição dessa, como Deus vai resistir? Então a tua petição é que é fundamental. Às vezes nós pedimos e não recebemos, e pedimos mal. A petição precisa ser bem precisa, bem elaborada, para que o juiz olhe assim, não dê causa negada, diz assim: não tem como negar uma petição boa dessa. Aí o que acontece? Davi entra com todas as petições, mas 2 que são fundamentais. A primeira petição fundamental é 1.2 da nossa lição, página 18, orientação. Olha, eu disse que comentaríamos o verso 2, quando ele disse assim: não me deixes confundido, ou seja, ou envergonhado diante das situações adversas, claro, diante das situações adversas, principalmente das oposições inimigas, que são os versos 19, versos 19 e 22. Não me deixe confundido diante ou envergonhado diante das situações adversas, principalmente das oposições inimigas. Olha só, uma petição dessa: não queria ficar desorientado. Confundido é desorientado. Então o que ele estava pedindo ao Senhor? Senhor, orienta. Até o nosso hino da harpa cristã, 141 da harpa cristã, é uma oração com uma petição semelhante. E como Deus tinha um coração, não estou dizendo se uma pessoa apenas, vou cantar então o hino da harpa cristã, não, estou dizendo para uma pessoa que realmente quer conhecer os caminhos do Senhor, continuar crescendo, conhecendo os caminhos do Senhor, e ele realmente cantar esse hino de oração. Canta-se no círculo de oração, em cultos de oração: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. Escuta, é uma petição de orientação. Ou seja, lembra que Jesus falou aos seus discípulos
em João capítulo 15, versículo 5, ele disse assim: eu vou falar uma coisa para vocês, sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, tudo o que ele quer fazer é orientar nossas vidas, é fazer-nos conhecer o bom e o melhor, é andar sempre no caminho reto. Lembra que ele disse para Josué: Josué, medita nessa palavra, fica com ela dia e noite, porque fazendo assim você fará prosperar o teu caminho por onde quer que tu fores. Escuta, Josué capítulo 1, versículo 5. Então, essa fundamental petição aqui é orientação. Não tinha como Deus não ouvir essa oração do Salmo 25. Ele se rende ao Senhor. Mas se apenas uma pessoa se rende ao Senhor, se prostra, se deita, põe a cara no chão ali no pó, aí, e apenas clama, não tem, às vezes, como Deus atender. Mas se essa pessoa, ao se render aos pés do Senhor, aos pés da cruz, entender que ali é o único lugar que ela tem como orientação para a sua vida, e receber, então, pedir: Senhor, orienta a minha vida, orienta. Quantas pessoas que têm o nome de Cristo, quantas pessoas têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, mas que vivem nessa vida sem orientação, vivem nessa vida sem orientação, tem medo de orientar, pedir orientação ao Senhor, orientação financeira, tem medo que Deus lhe tome. Deus não toma nada de ninguém. A única coisa que Deus pede de uma pessoa é que dê o coração, que entregue a sua alma aos cuidados dele. Filho meu, dá-me o teu coração. A única coisa que Deus não pede nada de ninguém. E quando pediu alguma coisa diferente, que foi o caso de Abraão, Deus o devolveu. Então observa, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus quer orientar nossa vida. Ele quer nos conduzir, como falamos na lição anterior, Salmo 23, nos conduzir por pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas antigas de retidão e justiça. Então deixa eu lhe dizer, Davi usa essa confiança em Deus para pedir proteção a Deus, ainda que seus inimigos não tenham triunfado sobre ele. Porém, era uma constante ameaça. O inimigo não triunfou sobre nós, sobre a igreja. Eu disse na sexta-feira aqui no Culto Doutrina, a igreja, ela é irresistível. Ninguém pode resistir à igreja, ninguém te poderá resistir. Com a palavra também dada de Deus a Josué, ninguém te poderá resistir. E quando Jesus falou sobre a fundação da igreja, ele disse: se as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, não resistirão à igreja. A igreja é irresistível, a igreja ela avança mesmo, a igreja enfrenta. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: ainda que nós não tenhamos sido, o inimigo não tenha triunfado sobre nós, né? Mesmo assim, a igreja ainda sente ou vive sob ameaça do inimigo, porque ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós somos igreja, você e eu. Então Davi usou esse recurso que nós também podemos usar, usou esse recurso da oração preventiva, que Jesus nos ensinou. Já falei recentemente sobre isso, falando sobre as características da oração, em Lucas capítulo 22, versículo 39 e seguinte ao 46. Aí Jesus usou desse recurso da oração preventiva, e Davi usou, dizendo: Senhor, livra-me dos meus inimigos. É dentro dessa orientação, pedindo orientação e livramento sobre os inimigos, melhor dizendo. E depois Jesus insere no seu conteúdo pragmático, aí ele insere então esse ensinamento. Ele disse assim: olha, para os discípulos, vocês vão orar, capítulo 6, versículo 13 lá de Mateus, vocês vão orar e dizer assim: Pai, livra-nos do mal. E depois, quando chega lá em Lucas 22, 40, ele está de joelho orando, e vai dizer para os discípulos assim: vocês sempre devem orar pedindo ao Senhor: livra-nos do mal, livra-nos do mal. Então quer dizer, é uma oração preventiva, é um recurso da oração que nós temos. O inimigo não triunfou sobre nós, não triunfou, mas ele é uma ameaça, ele vive tramando contra nossas vidas. Ele não triunfa, porque somos mais vencedores, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é uma garantia de batalha. Porém, mesmo assim, a oração tem que ter a característica da orientação. Essa orientação é uma fundamental petição
que Davi usou e Deus o atendeu e nós também devemos usá-la. Orientação, pede orientação, Senhor, para ir ao mercado, para comprar, para vender, para negociar, para trabalhar, para pegar uma condução, pegar o Uber ou dirigir um Uber. Pede orientação, Senhor, não faça nada sozinho. Igreja, membro do corpo de Cristo, tem que se acostumar a ter a orientação do Espírito de Deus, para ofertar, para dar dízimo, para recolher, para qualquer coisa que você faça nessa vida, tem que ter a orientação do Espírito de Deus. E orientação, ela segue segundo os princípios da palavra, segundo profetas de Deus que Deus levanta para te abençoar, para proferir palavras como essa que está sendo proferida. O pastor Adriel serve como profeta para mim nesta manhã e eu estou transmitindo como profeta para o restante da igreja. Olha como Deus é bom. Ele usou um servo lá que nós nem conhecemos, aí ele usou lá em Minas Gerais, lá no estado das Minas Gerais, e trouxe para nós aqui no Rio de Janeiro, para todo o Brasil e fora do Brasil, e agora nós estamos levando essa orientação e espalhando a 4 ventos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, orientação é o que o crente precisa de Deus. E o segundo ponto fundamental, ou segunda petição, melhor dizendo, fundamental nessa oração de Davi, que nós estamos mencionando, é perdão de pecados, que é o 1.2, né? 1.3 da nossa lição na página 19. Então, perdão de pecados. Olha, não adianta também nós termos uma boa petição falando sobre orientação. Senhor, orienta minha vida, orienta meu negócio, orienta minha ida, minha entrada, minha saída, enfim, tudo aquilo que a gente fala. E o Salmo 121, por exemplo, né, fala que o Senhor te guardará na entrada e na saída. Então, pede orientação em todo sentido, mas tem perdão, tem pecados retidos na sua vida que você não confessa, pecados inconfessos, pecados que você cometeu na infância, cometeu na mocidade, na adolescência, pecados que você cometeu antes mesmo de entregar sua vida a Jesus, ou já era de Cristo, mas cometeu, e você fica quietinho, camufladinho, quietinho, põe um panozinho quente sobre ele, e pensa assim, Deus certamente não vai levar em consideração isso, porque eu fiz na minha ignorância. Está interpretando erroneamente o que está escrito em Atos capítulo 17, versículo 30, 29, 30, 31, né? 29, 30, está interpretando erroneamente. Deus não leva realmente em conta os tempos da ignorância, mas ele anuncia agora, em todo lugar e a todas as pessoas que se arrependam. E quando se fala de arrependimento, é a pessoa pedir perdão de todos os seus pecados. Pecadinhos, pecadões, né? Tudo aquilo que você já cometeu, põe nas mãos do Senhor. Então, na petição de Davi, ele precisa de muita coisa na sua oração, na sua vida, na sua vivência, mas ele quer 2 coisas fundamentais. Uma é a orientação em tudo que ele faz, e a segunda, perdão de todos os seus pecados. Então, no verso de número 6 a 8, nos versos de número 6 a 8, principalmente, ele fala até os pecados da mocidade, pecados antigos, até os pecados cometidos na juventude, lá quando ele estava com as ovelhas de seu pai, cometeu alguma coisa, algum pensamento errado, alguma ação contrária à santidade de Deus, então ele pede. Então, você quer a orientação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Aliás, deixa eu abrir esse parênteses aqui fundamental, o Espírito Santo, ele veio para substituir, ficar no lugar de Jesus aqui na terra, e veio para ser orientador. Ele veio como orientador educacional, ele veio para nos educar no caminho, no caminho novo, né? No novo e vivo caminho que é Jesus. Aí deixa eu lhe dizer uma coisa, esse orientador que você também precisa, você quer, agora ele precisa que você tenha confissão de pecados. Porque Provérbios 28:13, Salomão experimentou isso na prática, que era um pecador. Então ele experimentou isso na prática. Ele disse: o que encobre as suas transgressões, que encobre os seus pecados, seja ele pequenos, médios ou grandes, nunca prosperará. Mas o que eles confessam e deixam as transgressões e os pecados, esse alcança misericórdia. Então, o que você quer da sua vida?
Aí essa petição fundamentou-se na bondade e misericórdia de Deus, que é os versos 6 a 8. Olha, fundamentou-se na bondade e misericórdia de Deus. Isso é o que nós precisamos. Agora, você se fundamenta às vezes na bondade e misericórdia de Deus para viver uma vida de pecado. Quantas pessoas estão pecando abertamente? Quantas pessoas estão pulando? Elas não estão escorregando, não. Elas estão de tobogã para o pecado, elas estão mergulhando no pecado. Aí ela diz assim: Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele sabe as minhas fraquezas. Ei, escuta, eu disse isso na sexta-feira nas entrelinhas da pregação, e torno a dizer: Jesus falou que a carne é fraca, mas não disse que o pecado é vitamina. Jesus falou: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então você não pode ficar indo escorregando para o pecado dessa forma, não. Aí você já está provocando. Uma coisa seria você ir subir aquela escada sem saber, da gravidade, e então depois você descer, que não tem como voltar. Aconteceu comigo num sítio. Eu fui, os jovens daqui, alguns jovens que hoje já não são tão jovens, mas eles estavam lá e viram. Eu subi ao toboágua. Eu achei que vendo as pessoas descendo ali, achei assim, deve ser uma coisa tranquila, fácil. Subi ao toboágua. E quando chegou lá em cima, no toboágua, que eu sentei, que eu vi aquela altura toda, tentei voltar, não deu mais, já estava escorregando. Aí então eu caí lá naquela água. Aquilo foi um desespero na minha vida. A primeira e última vez, e única vez, se Deus quiser, né? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem pessoas que sobem porque querem. Tudo bem, tem pessoas que sobem uma vez, como um caso desse, ele não sabe a gravidade, aí escorregou. Deus o levantou, teve misericórdia dele, não deixou morrer. Agora não, tem gente que vai, cai lá, se arrebenta todo, fica com o nariz ardendo, mas ele volta de novo. Aí sobe novamente, vai fazendo esse ciclo vicioso no toboágua, e feliz da vida, e rindo, sorrindo para as câmeras. Deixa eu lhe dizer, pecado, se você escorregou e caiu na ignorância, tudo bem, Deus está pronto para te perdoar. Agora, o que você está fazendo? Você está num ciclo vicioso, perdão, pequei, igual o relógio pêndulo. Deus não está pronto para te perdoar dessa forma, não. Ele precisa ver sinceridade no coração. Então Davi pede perdão dos pecados da mocidade. Então se você está pecando, ou pecou lá no passado, está pensando que isso aí, apenas você está glorificando a Deus, cantando, isso aí cobriu, isso pode te achar lá na frente. Pode te encontrar, porque sentireis, é um texto de Números, que eu não lembro o capítulo agora, mas você pode ir na concordância, vai no Google, aí você vai achar, coloca assim, sentireis os vossos pecados quando ele vos achar. Aí você vai achar a referência, você até coloca lá na tua curtição no Face, que aí depois eu mesmo vou lembrar e anotar. Sentireis os vossos pecados quando ele vos achar. Então pensa que o pecado, ele está adormecido, ele está lá, quando você menos esperar, ele te encontra. Por isso que é importante embrulhar todos esses pecados, pedir em oração: Senhor, perdoa os meus pecados, palavras, pensamentos, obras, ações, aquilo que eu imaginei, aquilo que eu pensei mal, que não foi de acordo com a tua santidade, perdoa-me. Era isso que Davi estava falando. Não tem como Deus não ouvir uma petição tão bem feita dessa. De um leigo, de uma pessoa leiga, não foi nem um advogado, foi nem um estudioso, um graduado, não, uma pessoa leiga faz uma petição, pedindo não só que quer conhecer o caminho do Senhor, mas principalmente quer orientação nesse caminho, e quer também o perdão de todos os seus pecados, desde a sua infância até o momento em que ele está vivenciando, e se pudesse pedir perdão já pelos pecados vindouros. Então, aí fundamentado em quê? Na bondade e misericórdia de Deus. Mas como eu ia dizendo, algumas pessoas se fundamentam na bondade e misericórdia para pecar. Aí esquece lá de Romanos capítulo 10, 22, que diz assim: considera, pois, a bondade e a fidelidade de Deus, porém, bom para os que andam na retidão. Para quem anda, bondade e severidade de Deus. Bom para os que andam na retidão, severo para aqueles que andam em caminhos tortuosos. Então pede orientação a Deus, anda na bondade, para ver como Deus será bom contigo, porque o Senhor realmente é bom, é misericordioso, é longânimo, tem uma paciência tremenda conosco. Agora, deixa eu lhe dizer,
tem que pedir orientação e tem que evitar o pecado. Então, eu costumo dizer sempre neste culto, todas as vezes que posso, e vou dizer novamente, não me cansarei de dizer até que não haja mais pecador. Diga não ao pecado, diga não ao pecado, peça perdão ao Senhor nesta manhã. Então ele sabia da fragilidade, Davi sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal. Ele sabia disso. Eu tenho dificuldade, como você dissesse, eu tenho dificuldade de discernir o que é bom ou mal. E às vezes nós temos também. Quantas pessoas têm dificuldade de discernir o que é bom ou mal? Devo ouvir essa música, devo ouvir aquela música? Escuta, você tem que analisar, pedir orientações divinas de Deus. De onde vem a origem dessa música? De onde vem? Talvez eu já esteja dando uma resposta, mas depois eu vou dar mais precisamente a uma pessoa que estava na dúvida. Por exemplo, a pessoa fala, eu devo ouvir um mantra de meditação. Mantra de meditação. Geralmente isso aí é utilizado e é de origem das religiões asiáticas, hinduístas, budistas e tantos shintoístas, etc. Mantras, nós não temos nada com esse tipo de música. A nossa música tem que ser uma música celestial, ouça uma música de Cristo. Coloca lá no fundo musical uma música da harpa cristã, coloca lá no fundo musical uma música de um cantor evangélico que te eleva, que te faça realmente lembrar de Deus. Não coloca uma música de meditação, uma música de meditação melhor do que essas. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ou você está com medo do Titanic afundar? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. É uma música de meditação, não quer dizer que você vai morrer, não. Porque quer dizer que você vai estar pertinho de Deus. Você estará mais perto de Deus do que você imagina. Intimidade com Deus, como falaremos ainda nesta lição. Então, olha, na primeira, Davi então sabia a fragilidade e limitação de discernir o que é bom ou mal, e, portanto, coloca-se na dependência de Deus. Você tem essa dificuldade? Coloque-se na dependência de Deus. Nós temos dificuldade em discernir o que é bom e mal. Nós somos humanos, nós somos carnais. Por isso precisamos nos colocar na dependência de Deus. Quantas pessoas tentam discernir humanamente? Quantas pessoas têm as suas ideologias e achando que está certo? Tem que ter orientação de Deus, palavra, oração e pedido de orientação e perdão de pecados. Então, na parte 2, que é na página 19 ainda, nós observaremos que nessa primeira lição, então, nós falamos sobre a oração e as suas duas fundamentais petições, que é a orientação e perdão de pecados. Agora nós veremos, na parte 2, com a ajuda do comentarista, pastor Adriel, nós veremos, ainda na oração do Salmo 25, os desejos e o reconhecimento de Deus. Olha, falamos sobre petição, oração, de um modo geral, tudo aquilo que a gente se expressa perante o Senhor, mais duas fundamentais petições que nós não podemos deixar de lado, que é a orientação cotidiana e também perdão de pecados minuto a minuto. Orientação pode ser cotidiana, perdão de pecados minuto a minuto. Então, agora nós veremos nessa segunda parte da lição, na parte 2, os desejos e o reconhecimento de Deus. Na página 19, 2.1 da nossa lição, então, o primeiro desejo que está expressado nessa parte 2 é ser guiado por Deus. Olha só que coisa interessante. Já falamos sobre orientação. Agora, claro, quando você está sendo orientado, você, entre aspas, já está sendo guiado por Deus. Mas uma pessoa pode receber orientação e não desejar ser guiado. Tem pessoas que elas recebem uma orientação, às vezes uma pessoa te fala assim, onde fica tal rua? Você conhece tal rua? Ele está meio perdido. Aí você fala assim, tu entra aqui à direita, vira à esquerda, ele, já sei. Ele nem espera você concluir. Então tem pessoas que recebem a orientação, mas não quer ser guiado. Ela se acha assim, esperta demais para ser guiada, ela não espera a conclusão. De repente a pessoa vai oferecer um caminho mais seguro, não vai dizer para a pessoa, claro que às vezes você conhece caminhos, mas você pode dizer à pessoa, e a pessoa e falar assim para a pessoa, não vá por esse caminho não, de manhã tudo bem, de dia tudo bem, mas não entra por aqui não, porque aqui essa hora é meio perigoso, meio ermo,
Então, você vai por aqui, dá um pouquinho mais de volta, você está sendo guiado, não apenas orientado. Porque se orientar, ó, tu pode ir por aqui e por ali. Não, mas guiado é quando você quer fazer o que a pessoa está pedindo para ser feito. Aí então, de repente, eu recebo uma orientação, e a pessoa fala, tu entra aqui à esquerda e depois tu dobra a primeira direita. Aí eu lembro que eu sou mais esperto, que eu sei alguma coisa, aí então eu entro à esquerda e quando a pessoa não está me vendo, eu vou entrar a primeira direita nada. Eu vou lá na frente, que já sai na boca lá certinho, do jeito que eu quero. Aí então, quando eu vou lá na frente, eu me deparo com um perigo. Por quê? Eu fui orientado, não quis ser guiado. Se eu tivesse entrado à direita, tudo direitinho como ele disse, eu evitaria o perigo lá na frente. Deixa Deus te guiar, deixa Deus nos guiar. Lembra que falamos do Salmo 23, o Senhor como guia das suas ovelhas? É o guia do viajante, né? Que nós somos viajantes aqui na terra. Ele nos conduz, ele nos conduz. Então, deixa eu lhe dizer aqui, ó, no verso 15... ou seja, aqui nós estamos falando do primeiro desejo, ser guiado por Deus, é os versos 4 e 5. Mas no verso 15, Davi declara que seus olhos estão continuamente no Senhor. Está vendo? Não sai da presença do Senhor. Continuamente no Senhor. Continuamente no Senhor. Então Davi, ele declara que seus olhos são continuamente no Senhor. No verso 25, ainda fundamentado nos versos assim, minhas tuas veredas. Lembra também que na lição anterior, para quem não assistiu, ainda está lá no YouTube, então, quem não assistiu deve assistir. Nós falamos sobre veredas. Veredas são caminhos estreitos. O Senhor não quer nos colocar em caminhos largos, em que nós possamos ficar distraídos com alguma outra coisa e até perdidos. Não, caminho estreito que vai dar certinho lá no lugar em que Ele quer nos levar. E guia-me na tua verdade, ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, pois por Ti estou esperando todo dia. Está escrito nos versos 4 e 5. Aí, verso 15, nós falamos que ele declara, os meus olhos estão continuamente no Senhor. E verso 25, eles... 25? Não, 25, não tem 25. Termina em 22. O que eu fiz aqui? Então, no verso 25, não. Aí, eles pedem, guia-me na tua verdade. Sim, é o verso 5, perdão. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Então, verso 5, guia-me na tua verdade e ensina-me. Observa, então nós entendemos que precisamos manter um desejo semelhante em nosso dia a dia cristão, andar de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, no poder do Espírito Santo. Tudo no poder do Espírito Santo. Quais são os padrões estabelecidos? Essa deve ser a nossa preocupação como crente, nesse desejo de conhecer melhor os caminhos do Senhor. Quais são os desejos do Espírito Santo e os padrões de Deus para nossas vidas? Eu ando no padrão de Deus, eu ando no conselho do Espírito Santo. Qual é o conselho, qual é o padrão de Deus? Isso vale para todas as idades, tá? A criança, o junior, o adolescente, o jovem, e nós adultos. Qualquer idade que queira conhecer melhor o caminho do Senhor, precisa sempre estar um desejo semelhante no dia a dia de conhecer, andar de acordo com os padrões estabelecidos por Deus e também no poder do Espírito Santo. O crente tem que andar no poder do Espírito Santo. Então passa mais à frente um pouquinho, aí vem o segundo desejo. Agora na página 20, né? É 2.2 da nossa lição. O segundo desejo que está estabelecido aí, ter intimidade com Deus. Não é semelhante? Claro que é. Ter intimidade com Deus. No verso 5, Davi diz que o segredo, verso 5, Davi diz que o segredo do Senhor, deixa eu ver aqui, ó. Qual é o homem que teme o Senhor? Sim, verso 14, perdão. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para os que o temem. Davi diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. Quer dizer, intimidade com Deus.
ter intimidade com Deus é um desejo de quem deseja conhecer melhor os caminhos do Senhor, ter intimidade com Deus. Porque, escuta, quem é que conta segredo para alguém? Quando uma pessoa diz, claro que segredo, na verdade, é algo que está oculto. Mas uma pessoa diz assim, eu vou te contar um segredo. Só conta para quem tem confiança, a menos que seja fofoca. Fofoca não é segredo, né? Aí a pessoa vai, aquele que é fofoqueiro de plantão, fala, eu vou te falar, mas não é para você comentar não, só para orar pela pessoa. Não, isso aí é fofoqueiro de plantão. Mas uma pessoa que tem às vezes um problema, tem uma dificuldade, e deseja às vezes uma orientação de alguém, um conselho, ela diz assim, eu não contei para ninguém, mas eu vou falar contigo que eu confio em você. Só para amigos íntimos. E olha, escuta, uma pessoa que queira andar no caminho do Senhor, ele precisa ter intimidade com Deus. Aí Davi queria essa intimidade. Então ele diz, o segredo do Senhor, olha, ele escuta, é para os que o temem. Deus conta-lhes os seus segredos. E existem passagens na Bíblia, tais como essas, que Deus vai fazer alguma coisa, como aquela de Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Deus sabia que Ló estava lá, sobrinho de Abraão, e Deus fala assim, como eu vou fazer isso sem antes falar com Abraão, meu servo, meu amigo? Então quer dizer, Deus tinha que contar para Abraão, não queria contar para ninguém, ele não tinha necessidade de contar para ninguém, ele faz e acabou. Ele construiu, ele destrói. Agora quando ele chega lá, ele diz para Abraão, Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Olha, o segredo do Senhor é para os que o temem, e diz aqui, ó, ele lhes fará saber o seu conserto. Deus fala com as pessoas e revela as pessoas. Por exemplo, se você teme ao Senhor, nós como igreja tememos ao Senhor, quantos milhões de pessoas tem neste mundo? Cerca de 7 bilhões de pessoas. Quantas dessas bilhões de pessoas conhecem o que nós conhecemos, o conserto de Deus, conhece essa salvação pela graça? Milhares de pessoas não conhecem, porque o segredo do Senhor, ele é revelado aos que o temem. Você teme o Senhor, Deus lhe revela as melhores coisas, ele revela o seu segredo. Então, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, fazendo uso agora do apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 14, Paulo afirma que o homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Precisamos, então, desejar intimidade com Deus. No natural, por mais inteligente, por mais acúmulo de conhecimento que uma pessoa possa ter, pela formação, graduação, doutorado, mestrado, que for, ele não tem como conhecer as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. E para conhecer as coisas de Deus, pelo Espírito de Deus, precisamos adquirir intimidade com Deus. Por isso precisamos ter aquele espaço de oração, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu Pai que te vê em secreto, e o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas orações, nas nossas fraquezas, a qual clama Abba Pai, ou seja, Paizinho. Então, essas coisas que nós temos, essa intimidade, ninguém mais conhece, ninguém mais tem, se não for pelo próprio Espírito de Deus em nossas vidas. Então, conhecer as Escrituras não é para as pessoas conhecerem, eu posso ler a Bíblia centenas de vezes. Se não tivermos uma intimidade com o autor das Escrituras, que é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, nós não teremos o conhecimento secreto dele. Fiquem cobertos. Lembra-se que ele pregava uma mesma palavra para os discípulos e pregava para toda a multidão que estava ali, e pregava em parábolas. Depois os discípulos, que ainda eram aprendizes, também estavam ainda na carnalidade, e falam assim, Senhor, não dá para entender muita coisa não. Aí diz que Jesus começou a ensinar, a orientar, a dizer o que significavam aquelas parábolas. Quer dizer, aqui o restante das pessoas saíram ali, por não temer o Senhor, serem críticos daquela palavra que Jesus fazia, da homilia de Jesus, eles saíram, ouviram palavras inteligentes, palavras assim de sabedoria, porém não alcançaram bulufas, como Jesus falava, tem ouvidos e não ouvem. Não entenderam nada daquilo que lhes fora dito. Os discípulos, no entanto, que eram indoutos, eles saíram dali felizes da vida porque entenderam tudo que Jesus falou. E depois transmitiu para a gente e nós estamos entendendo. E quantas pessoas que hoje tiverem ouvido essa palavra
talvez nem entenda o que está sendo falado aqui, mas aquele que, mesmo que seja indouto, que seja analfabeto, que ele não tenha compreensão muitas informações adquiridas, pelo Espírito de Deus, ele entende tudo o que está sendo falado nesta manhã, porque é Deus quem faz isso. Então, 2.2, então, ter intimidade com Deus. 2.3, aí sim, na página 20, fala sobre o reconhecimento de Deus, que é o verso 5. Olha, tu és bom, tu és o Deus da minha salvação, tu és o Deus da minha salvação. Olha, verso 5, ainda do Salmo 25, tu és o Deus da minha salvação. Olha o reconhecimento de Deus. Agora, eu pergunto, a mim, a você, a mim, como nós temos reconhecido Deus? Deus é apenas alguém que nós podemos tirar uma informação, tirar um proveito em determinado momento, pedimos um socorro momentâneo, ou Ele realmente é o Deus da nossa salvação? Ele é apenas uma pessoa que, como se fosse um balcão de informação, aí então eu vou lá, não vou naquele balcão de informação, aí tiro lá um folhetim com a informação, ou peço a informação verbal, e depois sai feliz da vida e esqueço. Não, Deus precisa ter o seu lugar dele em nossas vidas. Ele precisa ser o Deus da salvação, da nossa salvação, o único. Quando Israel estava naquela situação, prestes a entrar para a terra prometida, houve um discurso do profeta, de Moisés, do guia, do pastor de Israel, que estava representando a pessoa de Deus, e ele disse assim: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um, é o único, não tem mais. Você precisa ter Deus como Deus da tua salvação. Agora, em quem você se apega? Não, eu tenho Deus, eu tenho papai, eu tenho aquele que está lá em cima, o cara lá de cima, eu tenho tudo. Mas tem também tantas outras nomenclaturas, tantos santos, tantas coisas, que também você se apega, como quem diz assim: pô, se Deus falhar, eu já tenho uma garantia. Deus tem que ser o único em nossas vidas, e Ele vem através da pessoa de Jesus Cristo, que foi dado para nos salvar, em que importa que sejamos salvos, e através do Espírito Santo, que veio para nos orientar nesse caminho. Não pode haver lugar para outros deuses em nossas vidas. Não pode. Então, adoração somente a Deus. Aí Davi, então, ele diz ao Senhor que Deus, tu és o Deus da minha salvação. Israel podia ter escolhido outro Deus, tinha pessoas que com certeza burlavam essa situação, mas para Davi, Deus é o único Deus da salvação da vida dele. Então, quem é que te salva? Quem é que te garante? Quem que você está adorando? Em quem você tem crido? Lembra de Jó? Jó passou muitas tribulações, mas ele falou assim, uma das maiores afirmativas de Jó: eu sei em quem tenho crido. A mesma coisa que Paulo falou, eu sei que tenho crido. Então, e tantos outros servos de Deus, Jó sabia que por fim o Senhor se levantaria. O Senhor, o Redentor da vida dele, se levantaria em favor dele. E você, em quem tem crido nessa situação de pandemia, por exemplo? Em quem tem crido? Você tem crido em Deus ou tem crido nas outras pessoas? Ou tem feito uma fezinha em algum outro Deus para poder garantir a sua qualidade de vida aqui na terra? Creia no Senhor, Deus é o único Deus da nossa salvação. E a parte 3, então, da nossa lição, porque nós precisamos terminar pelo menos às 10 horas da manhã, a parte 3, página 20, da nossa revista do aluno, conhecendo os caminhos do Senhor. Aqui é o tema já da nossa lição, conhecendo os caminhos do Senhor. Então, vivemos em um tempo em que a prioridade do ser humano é uma busca incessante. Isso aí é uma realidade que nós estamos agora falando, lendo aqui. Vivemos um tempo em que a prioridade do ser humano, de modo geral, generalizando, é uma busca incessante por prosperidade financeira. Olha o objetivo: uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas de problemas e o nome no hall da fama. Daqui nós estamos falando agora geral, tanto lá fora quanto aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, eu falo de nós, igreja de Jesus Cristo.
E vamos deixar um pouquinho lá fora e vir direto para a igreja, porque nós é quem proferimos o nome do Senhor, nós é que estamos entendendo. E aliás, a revista da Escola Dominical foi feita para a igreja. É claro que alguém que estará assistindo, não sendo cristão, tirará proveito desses ensinamentos. Porém, para nós igrejas, olha, escuta, quantos de nós estamos com a mesma prioridade incessante? Não é apenas uma questão de necessidade, você ter uma prosperidade financeira, você ter uma estabilidade financeira, é um desejo que todas as pessoas têm, ou pelo menos deveriam ter, estar estável financeiramente. Agora, uma busca incessante por uma prosperidade financeira, resolução imediata de problemas e ter o nome no hall da fama, Cristo vive em nós. Os verdadeiros discípulos de Jesus, estou falando agora para nós, ensinadores, pregadores, pastores, cantores, verdadeiros discípulos de Jesus, não atraem discípulos para si, e sim para o Senhor. A exemplo de João Batista, que foi o precursor do Messias, pregando já havia uma multidão e ele estava batizando muitas pessoas. O primeiro a fazer isso poderia se engrandecer, se envaidecer, se ensoberbecer e dizer assim: eu sou o cara mesmo. Olha, tem gente com menos do que isso, porque fez uma pregação e 3 almas se levantaram ao Senhor, ele posta no Facebook e então fica ganhando a glória toda para si. 3 almas se renderam, tal, aquela coisa toda. Escuta, João Batista, com toda aquela multidão ao seu redor, quando ele viu Jesus, ninguém sabia quem era Jesus, ele podia ter ficado quietinho, boquinha fechada. Aí quando ele viu Jesus pisando lá na frente, ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segue ele. Esse é que é o homem que é digno de ser seguido, porque eu não sou digno, não sou digno nem de tirar, de desamarrar as sandálias que estão nos seus pés. Segue ele, porque eu batizo com água, a água está ali no Jordão, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, que ninguém pode fazê-lo, só o Senhor pode. Então escuta, por que nós estamos tão afoitos nesse momento e pensando que o fundamental seria a busca dessa prosperidade financeira? Você sabe que quando nós partirmos dessa vida, quando o Senhor digitar ou gritar a nossa senha, falar o nosso nome, não tem ninguém que queira ir no nosso lugar. Não tem ninguém que vai dizer assim: não, Senhor, me leva no lugar dele. Ninguém. Aquele negócio que você vê no sepultamento de pobre, é que a pessoa fala: Senhor, me leva, podia ter me tirado. Ninguém quer. É verdade que ninguém vai no lugar de ninguém. E quando uma pessoa vai, por mais que ela tenha algo que ela goste muito, por mais que tenha acumulado bens financeiros, tesouros aqui na terra, não se leva absolutamente nada. Nada. Aqui a gente às vezes dá um valor a um anel, uma aliança, dá um valor a um brinco, dá um valor a um cordão de ouro, dá um valor a qualquer coisa, um relógio Rolex ou qualquer coisa. Quando morre não leva nem um relógio Rolex, não leva nada. Porque, escuta, a prioridade nossa tem que ser uma estabilidade financeira, você viver bem, você ter como pagar suas contas. Isso aí é uma prosperidade financeira saudável, a verdadeira prosperidade. É um assunto para outro dia, mas a gente vai trazer esse assunto à tona aqui em breve, para você continuar sendo abençoado, ser próspero financeiramente. Porém, não ponha isso como teu objetivo único, fazendo com que a corrupção entre na sua vida, que abre portas para a corrupção. As pessoas que são hoje corruptivas, que são corruptas, vou até corrigir essa palavra, corruptas, aqui na nossa nação, por exemplo, são as que mais têm dinheiro. E você diz assim: meu Deus, se eu já ganhasse o que ele ganhava, eu ia roubar. Mas não é a questão disso, não. A questão é porque o espírito satânico da corrupção entra na vida da pessoa, de qualquer pessoa. Pode entrar na vida de um crente, pode entrar na vida de um pastor, pode entrar na vida de um cantor evangélico, que está cantando para a glória de Deus.
está cantando para a glória de Deus, e está sendo corruptível. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, não tenha como prioridade isso, não queira resolver seus problemas de imediato. Problemas precisam ser resolvidos, sim, precisam ser levados à direção de Deus, para que Ele dê a orientação certa. Não leve primeiro seu problema a pessoas, como, por exemplo, você acha que pode aquela assistente social, aquele político, não. Primeiro você leva a Deus, e Deus então orienta o A ou o B para te ajudar. É o caso de Neemias. Neemias primeiro orou ao Senhor, aí então o Senhor depois orientou o rei para que pudesse dar essa carta branca a ele, dar alguma condição financeira, que ele pudesse fazer a reconstrução de Jerusalém. Então faça essas coisas assim como deve ser feito. E outra coisa interessante, o hall de membros, o nome no hall da fama, irmão, quem tem que ficar conhecido é Jesus. Aquilo vale ainda que João falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Quantos de nós queremos ser conhecidos, queremos ser famosos, queremos estar na mídia? Tudo isso passa, e quanto mais alto, maior pode ser o tombo. Então aquele que está de pé, cuide para que não caia, mantenha a simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo tinha uma preocupação com isso, que, irmãos, cuidado para que a serpente, assim como enganou Eva, o diabo, não vos engane também, te apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Está na segunda carta, capítulo 2 de Coríntios, versículo 4. Então deixa eu lhe dizer, porque já passou o nosso tempo, é fundamental hoje conhecermos o caminho do Senhor. O salmista então, ou melhor dizendo agora, o comentarista, não o salmista, pastor Adriel, nos apresenta esse conhecimento do caminho, esse caminho do Senhor, sobre três dimensões. Olha, quais são essas três dimensões? A primeira dimensão é o caminho da obediência. Caminho da obediência, é 3.1 da página 20. Irmãos, ele diz assim, Jeremias 7:23, dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus. Romanos 12:2, todo mundo conhece. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo falando, pela compaixão de Deus, meu Deus, como a gente usa a expressão, pelo amor de Deus, meus irmãos. Escuta o que eu estou te falando. Ele diz, olha, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Então a orientação é viver uma vida de intimidade com Deus, é conhecer os caminhos do Senhor. Aí ele diz assim, e eu quero dizer uma coisa também que eu repito inúmeras vezes, não me canso de repetir, que é a obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Seja obediente à voz da liderança, seja obediente às autoridades civis e religiosas, seja obediente a pai, a mãe, seja obediente a todas as pessoas que você precisa prestar obediência, seja obediente uns aos outros, porque Paulo disse, irmãos, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Seja obediente a Deus, seja obediente à voz do Espírito Santo, seja obediente a Jesus, seja obediente à palavra. Mas seja obediente ao caminho mais curto para a bênção de Deus, a obediência. Então, a segunda dimensão desse caminho que ele nos mostra é o caminho da graça. O salmista menciona aspectos da graça de Deus nos versos 6, 7, 8, 10, 18, 10, 16, 18 e 22. Ou seja, quais são esses aspectos da graça que ele menciona nesses versos citados? Bondade, misericórdia, retidão, piedade, perdão e redenção das nossas vidas. Olha, todos esses aspectos são da graça. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, precisamos demonstrar atitudes de graça para com o nosso próximo e lembrar daquilo que Jesus falou aos discípulos em Mateus 10:8. De graça recebeis, de graça dai. Por que esse interesse teu? Por que essa tua ganância? Por que cobrar cachê altíssimo? Por que cobrar cachê altíssimo? É meu trabalho. Que teu trabalho? E os cantores do passado, esses hinos que nós cantamos da harpa cristã? O que esses homens cobraram e você está usando isso fruto? E a gente agrava isso aqui para cobrar. Que trabalho é esse? Pregar é trabalho? Que trabalho é? É uma obrigação nossa. Se você foi chamado para ser pregador, você é pregador, acabou. Você prega a palavra. Paulo fala, eu sou devedor de judeus e gregos.
Não é para você ficar indo agora, dar meia hora de palavra embrulhada, mal embrulhada às vezes na igreja e cobrar. Então, o que você está fazendo? Aí onde nós voltamos àquele pedido de perdão, pede perdão dos seus pecados. Isso aqui não é para enriquecer, não. Isso aqui é para a gente pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Então, ó, prega aquilo que você vive aquilo que você prega. Aí esse é o caminho da graça que ele está mostrando. Irmãos, de graça recebeste, de graça dai. O Senhor te cobrou. Imagine quanto de nós devemos ao Senhor. Absurdo. Absurdo. Porque tudo aquilo que nós fizemos aqui, nós prestaremos conta. Mas tem pessoas que estão vivendo como se Deus não fosse prestar, como se ele não fosse prestar contas a Deus. E ainda faz coisas absurdas às vezes. Negocia às vezes com uma certa igreja. É errado também a liderança da igreja que aceita isso. Negocia com uma certa igreja, e então depois daquela igreja, outra igreja oferece um tanto, ele sai daqui e vai para lá. Ou então não vem aqui e vai para lá. Que isso? De graça recebesse, de graça dai. De graça recebesse, de graça dai. Uma vez, eu não vou citar nomes, mas uma vez convidamos uma pessoa para vir aqui, e essa pessoa negou vir aqui. Negou vir. Claro, a igreja não é grande, né? A seu contento. E quando estava sendo candidata a um órgão público aí, como vereadora, aí então, na Câmara dos Vereadores, aí do município, aí então veio aqui de graça, na porta. Aí eu barrei e falei, não quero ela aqui não, quero essa pessoa aqui não. Quando nós convidamos não podia, não tinha nunca agenda para vir. Aí agora quer vir porque vai ser candidato. Não, então não, dispensa. Sai aborrecido, que sai aborrecido. Que sai aborrecido, porque de graça a Deus, de graça dai. Agora não vem com interesse não, porque Deus está sabendo, Deus conhece teu coração, né? Então você precisa se converter. Aí ó, e a terceira dimensão desse caminho é o caminho da perfeição. Está escrito aqui, verso 21, Davi no verso 21, ele faz menção da sinceridade e retidão. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco, quer dizer, com simplicidade e sinceridade. E na segunda carta de Paulo ainda aos Coríntios, capítulo 2, 17, ele diz, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, isso que eu acabei de falar, visando lucro. Antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados de Deus, por Deus. E Efésios capítulo 6, versículo 24, que é o último versículo, e nós leremos a introdução da lição, Paulo disse assim, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Aí diz, amém. E eu também digo, amém. Vamos ler a lição, a introdução, a conclusão da nossa lição pelo comentarista, que diz assim, ó, os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Irmãos, Deus te abençoe. Na próxima lição, domingo que vem, nós estaremos no mesmo horário às 9 da manhã, estudando a quinta lição, celebrando a segurança do povo de Deus, fundamentada no Salmo 46. Muito bom esse salmo. Então você estuda em casa e nos aguarde, se Deus estiver ainda permitindo que eu esteja aqui. Aí eu estarei aqui às 9 da manhã para trazer essa lição para vocês. Quero lembrar agora todos os irmãos, antes dessa oração final, os irmãos que estão nos assistindo, se você puder, neste momento, né, também compartilhar em grupo, não essa mensagem que eu acabei de dizer. Por enquanto você vai pausar assim que eu terminar a oração, aí você acessar o Facebook da AD Matriz Nilópolis, né, Facebook, ou pelo YouTube. O YouTube também é AD Matriz Nilópolis, tá? Você vai acessar Facebook ou acessará o YouTube. Quem não tem Facebook, tem dificuldade de acessar o Facebook, pode acessar direto no YouTube.
Quem tem Facebook pode acessar o Facebook, lá você até participa também melhor. Porém, deixa eu lhe dizer, por quê? Estará acontecendo agora, já no caso a partir das 10 da manhã, já pode ir acessando aí, esse Facebook da Dematriz Nilópolis, ou o YouTube a Dematriz Nilópolis, estará acontecendo a nossa Santa Ceia do Campo de Nilópolis, das Assembleias de Nilópolis, Ministério de Madureira, presidida pelo nosso pastor Samuel Rabelo, e sob a orientação e presidência estadual do bispo Álvaro de Castro Ferreira. Então estará acontecendo agora, já está começando a acontecer, essa Santa Ceia, esse culto de Santa Ceia nesta manhã, para todo membro do campo de Nilópolis, Então você já tem o seu cálice, você já pegou, aqueles que não pegaram, infelizmente não pegaram, não puderam pegar, mas foi orientado. Você que está com o seu cálice, meus irmãos, por favor, você que está me ouvindo agora, você só participará deste pão, estará abrindo o cálice, tem um pãozinho, individual ali, tem uma partezinha do pão, e depois tem a parte, o lacre do vinho. Você só participará na hora em que o pastor presidente, nosso pastor presidente Samuel Rabelo, estiver orientando, dizendo então que pode comer e beber do cálice do Senhor. Antes disso, você não participe. Ele vai apresentar os elementos ao Senhor e então nós estaremos juntos participando do cálice do Senhor nesta manhã, tá bom? E quero contar contigo para as 17 horas, aí sim no canal Adenque Evangélica, você novamente ouvir a boa palavra do Senhor. Então Deus te abençoe, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, amanhã de graça, de glória na tua presença, porque queremos encerrar esta parte da Escola Bíblica Dominical, agradecendo por essa boa palavra, Senhor, que teu filho, pastor Adriel, a quem tu usou, Senhor, para trazer esse conhecimento para a nação madureira, como nós falamos. E queremos te agradecer, ó Pai querido, por este momento que estamos aqui. Pedir que tu, Senhor querido, nos dê uma tarde abençoadíssima. E este momento agora de culto de Santa Ceia que está começando no canal, ó Pai querido, da Assembleia de Deus em Nilópolis, meu Deus, que tu possa continuar abençoando, abençoa o pastor Samuel Rabelo, o pastor presidente, Deus, para que tudo possa ser direcionado pelo teu Espírito e que nós sejamos edificados pelo cálice do Senhor nesta manhã. Assim te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Irmãos, parte para o canal AD Matriz Nilópolis.